7 de setembro de 2017, o quinto setor, Academia da Arte do Trabalho, pretende levar aos cidadãos algumas reflexões que merecem uma atenção especial. O nosso objetivo é levar os cidadãos a refletirem e pensarem sobre alguns aspectos que muitos nos preocupam e que acredito nossas sugestões, nossos comentários possam ajudar de alguma forma. Nosso pronunciamento, que nós chamamos de pronunciamento cidadão, apresenta a independência do Brasil como segundo capítulo, no que se refere às dificuldades que temos enfrentado e a situação que se apresenta no aspecto do setor público principalmente. O quinto setor é uma instituição que congrega profissionais em conselhos, e apresenta ferramentas e soluções inovadoras, únicas no mundo, com criatividade brasileira e estudos científicos e a prática observada na sabedoria popular, cujas soluções, produtos ou serviços, ferramentas que nós desenvolvemos e temos, disponibilizamos para assegurar melhores resultados para os profissionais individualmente ou para os grupos sociais que nós chamamos, que são as instituições não lucrativas, instituições lucrativas e o próprio setor público. Primeiro, observar que, segundo a ciência, a hierarquia das necessidades de Maslow, apresentada em 1943, apresenta como necessidades básicas do ser humano 5 itens fundamentais. Normalmente se conhece como pirâmide ou hierarquia das necessidades de Maslow. Essas 5 necessidades nós priorizamos conforme a carência que a gente tenha em um dos itens. Então a base fundamental é a saúde, são as necessidades fisiológicas, que nós não controlamos. Tendo essa necessidade atendida, nós priorizamos a segunda necessidade, que é o aspecto de segurança. Seja uma residência para morar, não tomar chuva, se proteger do sol, ter um porto seguro para retornar após estarmos fora, trabalhando, viajando e assim por diante. Tendo as 2 necessidades atendidas, nós passamos a priorizar a terceira, que é o pertencimento a grupos sociais, seja na educação, seja na família, seja no trabalho, com os amigos, no lazer, no humor e assim sucessivamente. A quarta, que nós priorizamos, tendo as 3 anteriores atendidas, é a autoestima. As 3 primeiras facilitam e possibilitam com que nossa autoestima comece a ser mais solidificada, mais consolidada, nos dando mais segurança, nos permitindo ter uma vida saudável e, em seguida, nós passamos a priorizar a autorrealização, deixar um legado para a sociedade, nos preocuparmos com grandes inquietações que nos atingem diretamente, ou a nossa família, ou a sociedade como um todo. O mundo basicamente gira em torno dessas 5 necessidades. Se, por exemplo, a minha autoestima está muito baixa, eu vou priorizar como base da pirâmide a autoestima. Eu vou me comportar com uma autoestima baixa, eu vou procurar ou ser orientado para verificar o que ocorre em minha vida, quais caminhos eu posso tomar, que providências eu posso tomar, quais atitudes para identificar quais são as carências que estão tornando a minha autoestima baixa. Não é preciso dizer que as grandes instituições e o próprio mundo, de certa forma,
manipula parte da sociedade utilizando exatamente esta técnica, que são as 5 necessidades. Fundamentalmente, o marketing se utiliza muito desses 5 aspectos para propagar seus produtos, para aumentar a margem de vendas e assim sucessivamente. Nosso foco, quinto setor, Academia da Arte do Trabalho, é o mundo do trabalho, suas mudanças, suas modernidades, suas alterações, suas adequações e assim por diante, né? Não é preciso dizer que na cultura brasileira existem 3 fundamentos que norteiam a vida dos cidadãos, né? Que é a fé, a família e o trabalho. Isso faz parte da nossa cultura. Quando o trabalho começa a apresentar deficiência, começa a agredir a nossa saúde, seja ela física, mental, e começa a haver um desequilíbrio, principalmente a ausência do trabalho, o próximo aspecto a ser prejudicado na vida do cidadão é a família. A ausência do trabalho, o mal-estar no trabalho, normalmente, pelo fato do trabalho ocupar, no mínimo, 1/3 das nossas vidas, do nosso tempo, então nós temos uma grande possibilidade de levar para a família as dificuldades ou as doenças que a gente desenvolva com relação ao trabalho. Sejam doenças de aspecto comportamental, aspecto mental, aspecto físico, né? Se o trabalho fica prejudicado e a família na sequência, o próximo passo é vir a ter a desesperança, a falta de crença, a falta de fé, né? Não precisa dizer que nos últimos anos a tecnologia de processos, de métodos, de sistemas, de digitalização, a virtualização, tem reduzido drasticamente as oportunidades de trabalho, né? Infelizmente, o paradigma da sociedade é uma forte dependência do trabalho apenas pelo vínculo empregatício. Basta dizer que nós temos o Ministério do Trabalho e Previdência Social, Ministério do Trabalho e Emprego, e só se divulga, só se comenta, só se dá atenção aos aspectos de emprego, de desemprego. Ou então no outro extremo, o empreendedorismo, né? Individual, o empreendedorismo pequeno e assim por diante. Pouco se fala das possibilidades quase que infinitas com relação ao trabalho remunerado, a geração de trabalho e renda. A geração de trabalho e renda, inclusive a nossa tecnologia social, ela possibilita e facilita com que as pessoas engendrem coletivamente ou individualmente atividades e atitudes que possibilitem o seu trabalho remunerado, não necessariamente na dependência do emprego. O emprego passa a ser uma das alternativas, né? O quinto setor ele está estruturado exatamente obedecida à nossa Constituição Federativa da República do Brasil de 1988, pois que a nossa finalidade desde o início do projeto há mais de 50 anos é auxiliar a sociedade a se readequar nesse novo mundo do trabalho que se avizinha já de 20, 30 anos para cá, né? Vocês vão perceber que existe na nossa concepção exatamente como nós estamos estruturados. Nós temos os conselhos que estão estruturados em 3 áreas fundamentais, né? O setor público, o setor privado e a sociedade civil propriamente dita, né? Nós localizamos na sociedade civil o Ministério Público, pois que esse é um dos grandes institutos que nós temos, previsto na Constituição, e todo mundo que acompanha a Lava Jato e outras notícias sabe da importância do Ministério Público com relação a proteger, a assegurar ao cidadão os seus direitos e cobrar, obviamente, também seus deveres. Na sociedade civil, nós entendemos que ela está, de certa forma, órfã, né? Porque é na sociedade civil que está localizado
as instituições não lucrativas. Nós temos dois tipos de instituições: as OSFL, que são organizações sociais sem fins lucrativos, e as OSC, organizações da sociedade civil. As organizações da sociedade civil, de imediato, já na abertura ou após um certo tempo, elas podem comprovar a sua utilidade pública, é quando elas podem requerer a nível federal, estadual ou municipal o certificado de IP, né? Aí ela vira uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Considerando o setor público na atualidade, nós queremos chamar a atenção para alguns aspectos. Então, na atividade, no mundo do fazer, no mundo do trabalho, que nós chamamos da arte do trabalho, é importante lembrar que a arte e o trabalho são, na verdade, a mesma coisa, né? Apenas o que ocorreu é que, com o início da era industrial, houve uma ruptura do ser humano com a natureza, além de ter a ruptura do trabalho se separar da família, né? E dentro desse aspecto, você tem dois personagens no fazer, que é pessoas de um lado e processos, métodos, forma de fazer de outro, né? E o que assegura a eficiência e a eficácia na arte do trabalho, seja na arte, seja no trabalho propriamente dito, é a harmonização entre pessoas e processos, que é o que nós vamos mais à frente lembrar. Então observem que nesse desenho, nesse diagrama que nós apresentamos, nós consideramos 3 níveis, né? E nós lembramos que o fundamental no Brasil é um problema de saúde e de gestão. É de saúde, como nós já comentamos da pirâmide das 5 necessidades, que a primeira é a saúde, é fisiológica, são as necessidades fisiológicas. E é justamente a saúde no Brasil, no setor público, que nós temos uma deficiência muito grande. Não é deficiência pelos profissionais, são outros tipos de deficiência que nós vamos enumerar. O segundo aspecto é o aspecto de gestão. É muito comum se dizer, a advocacia não é para amadores. O serviço do gari, aquele que trabalha porque gosta de fazer aquilo, que vê prazer, faz bem feito, com dedicação, também não é para amador. O trabalho de engenharia não é para amador. A administração também não é para amadores. Nós acreditamos que o que nós vamos comentar à frente, não vemos com ingenuidade de forma alguma, mas pretendemos chamar a atenção para esses aspectos. Observem que lá na legenda, à direita, na parte inferior, nós temos uma carinha que representa que naquela definição, conforme a Constituição, existem pessoas, seja uma pessoa, seja um conselho, né? E o processo existem em todos os quadrinhos, né? Que define a finalidade de cada um deles. Seria mais um diagrama funcional. Vocês percebem que onde se fala em processo, se fala o quê? Em leis, normas, procedimentos, métodos e assim por diante. Se nós estamos ancorados, temos a nossa sociedade balizada pela Constituição Federal, então a Constituição Federal, através dela própria, de suas emendas, depois pelas leis federais e assim sucessivamente, ela permeia toda a sociedade em todos os níveis, né? Por isso que ele se faz presente, o processo, a norma, as leis se faz presente em todos os quadros. Agora queremos chamar a atenção que em alguns quadros você não tem gente, você não tem alma, você tem um processo frio que é direcionado apenas pelo processo, pelas letras, digamos assim, né? É muito comum se dizer que o presidente da República é isso e aquilo, que o presidente da República fez isso e aquilo. Primeiro que nós, a partir da Constituição de 88 para cá, para não nos alongarmos muito, nós não tivemos, não temos e não vamos ter, de acordo com essa Constituição, presidente da República. Vocês percebem que na República Federativa do Brasil não há pessoas.
Existe apenas a Constituição Federal. Isso sendo o primeiro nível. No segundo nível, o que se percebe? Fala-se muito dos três poderes que são independentes e harmônicos, né? E essa harmonia a gente tem uma noção nos noticiários, nos fatos, nos acontecimentos ao longo da história do que vem ocorrendo, principalmente na atualidade, né? Então nós temos o Poder Judiciário, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional. Ocorre que no Poder Judiciário, você tem ali uma carinha, quer dizer que existem pessoas responsáveis pelo direcionamento, enfim, pelas responsabilidades que demandam o Poder Judiciário. No segundo quadro, da direita para a esquerda, nós temos o Poder Executivo, que tem também uma carinha, tem pessoas, tem conselho, tem um presidente. Agora eu quero chamar a atenção o seguinte, você tem um presidente do Poder Judiciário e você tem um presidente do Poder Executivo, que erroneamente a imprensa e a maioria das pessoas entende como presidente da República, o que não é verdade. Nós temos o presidente do Poder Executivo. E na sequência, continuando à sua esquerda, nós temos o quê? O Congresso Nacional. Quero chamar a atenção que, tecnicamente, cientificamente falando, em administração, que é uma ciência, né? Quando você divide uma certa funcionalidade, ela automaticamente passa a ser um nível inferior. Então, muito se diz que o poder emana do povo e em seu nome será exercido, né? Isso precisa ser revisto. Você vai perceber que no Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, você tem um processo, tem métodos, tem leis que direcionam, que definem formas, meios de se fazer a partir da Constituição Federal, mas você não tem alma, você não tem pessoa e nem pessoas, você não tem um presidente do Congresso Nacional. Quando foi dividido, ele passou ao terceiro nível, se tornando então duas casas, como se chama, o Senado e a Câmara, né? Então isso deve ser pensado de forma muito séria. Por último, eu quero lembrar que vocês vão perceber que do Poder Judiciário para a sua esquerda, que é o Poder Executivo, existe a tal lista tríplice, né? O Poder Judiciário faz democraticamente uma eleição interna e os três mais votados são submetidos ao Poder Executivo. Seria como se fosse um beijamão do Poder Executivo, né? Primeiro que não há na Constituição nada que diga que a lista tríplice deva ser encaminhada a alguém. O que diz é que o cargo de presidente do Ministério Público será indicado, mas não diz por quem será indicado. Então isso precisa ser revisto, nós recomendamos que se veja com muita seriedade isso. Agora, há de se lembrar que, como eu disse no início, o problema do Brasil é de saúde e de gestão. De gestão, nós estamos vendo aí, estou levando à reflexão esse aspecto. E de saúde, porque o que se percebe que vem ocorrendo, de certa forma, nos três poderes, no Brasil, de forma dita, né? Com foco maior no Poder Legislativo, porém, com a anuência, com a aquiescência, com, digamos assim, com a harmonia maléfica dos demais poderes. Observem que o que se apresenta de forma mais grave com a corrupção ao nível que nós temos percebido é que se trata, segundo os médicos classificam, de esquizofrenia e de psicopatia. Então o problema é de saúde. Acontece que a esquizofrenia e a psicopatia apresentam personalidades nas pessoas próprias, como por exemplo, são pessoas que não têm alma, são frias. Segundo, são pessoas que se dedicam ao poder pelo poder. É o poder submeter as pessoas, é o poder de diminuir, destratar, de comprar qualquer pessoa, porque a tendência é que o psicopata e o esquizofrênico atraiam ao seu redor pessoas com a mesma doença, com os mesmos sintomas, ou seja, com psicopatia e com esquizofrenia. Daí o casamento perfeito e chegar ao nível que nós chegamos.
Ocorre que, assim como o preso, por pior que seja o seu crime, quando ele vai receber o salvo indulto, o indulto de Natal, dos dias especiais, ele se submete ao quê? Ele se submete a uma análise, né, de médicos, psiquiatras e psicólogos, para se certificar ao Poder Judiciário se ele tem condições de voltar à sociedade, se não vai pôr em risco a sociedade. Acredito que seria interessante todos os cargos públicos, sejam concursados, indicados, parcerias público-privadas, eletivos, assim por diante, antes de qualquer coisa, o primeiro fator é que deveria cada um apresentar um laudo, a exemplo do indulto, né? Um laudo de médico, psiquiatra e psicólogo, atestando que aquela pessoa não tem traços de esquizofrenia e nem de psicopatia. Isso é uma sugestão que eu acho que vale a pena pensar. Na continuidade, nós temos o setor privado, que é basicamente distribuído em indústria, comércio e serviço e suas representações. E vocês percebem que em todos os quadros você tem o quê? Pessoas e processos, com exceção de que no setor privado parece que existe uma carência de uma representação dos três tipos de instituições. Nós temos as instituições isoladas, mas não tem uma representação, um conselho que represente os três, até onde eu tenha conhecimento. E por último nós temos a sociedade civil, né? A sociedade civil, por sua vez, não tem também, tem o processo, lógico, são as leis que regulam tanto o indivíduo, os cidadãos, na amenização, na solução de conflitos na sociedade, como também as leis, a partir da Constituição e as demais, que regulam o que? As instituições não lucrativas e o aspecto do trabalho. Ocorre que o trabalho não tem, na atualidade, por parte do setor público, recebido a atenção que merece. Parece que é algo como se não fosse percebido, algo como uma ausência ou carência de informações. Porque os expectantes do trabalho, que são os jovens e as pessoas a partir de 45, 50 anos, estão meio que abandonadas nesse sentido. E a nossa tecnologia social com certeza pode contribuir muito. Então queremos chamar a atenção que o próprio Ministério do Trabalho e Emprego se pronuncia, divulgam comentários, providências, sempre com uma porcentagem assim, muito significativa com relação ao emprego. Não se leva em conta preparar a sociedade para os novos tempos no que se refere ao trabalho remunerado. Quando se fala em trabalho remunerado, você multiplica as possibilidades, desde as atitudes individuais do indivíduo até os grupos coletivos, das formas que as próprias leis brasileiras permitem de você gerar o seu trabalho e a sua renda. Ok? Nós localizamos na sociedade civil o próprio Ministério Público, que é notório e todo mundo sabe da sua importância na sociedade, né? E o quanto ainda existe na sociedade uma carência de informação e de conhecimento no sentido de recorrer mais aos serviços do Ministério Público, que são uma excelência e atuam como se fosse primeiro mundo mesmo, certo? Então, a seguir, nós vamos fazer algumas sugestões e acredito que possam ser interessantes para nossas reflexões. Lembrando que o propósito desse nosso pronunciamento é no sentido de levar aos cidadãos as suas reflexões, que comentem com seus convivas, com a família, com os adolescentes, com os idosos, assim por diante, né? Então observem que a nossa sugestão no setor público é que, representando o Brasil, né, que não tem pessoas, vocês vão observar aí, que nós tenhamos conselhos representados pelas três áreas da sociedade, que é o setor público, o setor privado e a própria sociedade civil. No Poder Legislativo, que nós tenhamos também um conselho representado pelas três áreas, que congregue as duas casas, o Senado e a Câmara, né? E o Poder Judiciário,
que existe também uma ausência de uma participação maior da sociedade através de um conselho que reunisse também as três áreas, né? Representantes do setor público, representantes do setor privado e representantes do próprio Poder Judiciário. Com relação à lista tríplice, que a gente chama, alguns chamam de beijamão, né? De pedir a bênção, se é tão importante essa lista tríplice ser submetida ao Poder Executivo, ao presidente do Poder Executivo, né? Por que não fazer a mesma coisa, a mesma chose, nas demais áreas? Por exemplo, o Poder Judiciário submeter também a lista tríplice ao Congresso Nacional, a partir das duas casas, ou ao Conselho, se esse for existir. Que o Poder Legislativo, o Congresso Nacional, também submeta, após as eleições das duas casas, os três mais votados, submeta também ao Poder Judiciário e ao Poder Executivo. E o próprio Poder Executivo, né, imaginando que tenha um conselho, que também faça o mesmo, que submeta, à medida que tem os votos da presidência do Poder Executivo, que os três mais votados também tenham uma lista tríplice que seja submetida ao Congresso Nacional, ao Conselho e também ao Poder Judiciário. Ou então, lembrando que a lista tríplice na Constituição Federal não é previsto, não é definido que a lista tríplice deve ser submetida a qualquer um dos três poderes. O que se comenta na Constituição Federal é que a lista tríplice vai ser o quê? Da lista tríplice será indicado o Procurador-Geral, no caso do Ministério Público, né? Então isso tem que ser pensado, né? De onde se tirou a ideia que o Judiciário tem que fazer o beijamão com o Poder Executivo. Eu acho que isso merece um pouco mais de atenção, um pouco mais de reflexão nesse aspecto. Apenas para elucidar esse pronunciamento, nós tentamos por 2 semanas contatos com as 3 armas no país, com o Exército, com a Marinha e com a Aeronáutica. Infelizmente não conseguimos, de qualquer forma, com certeza as 3 armas estão tomando conhecimento, ou vão tomar conhecimento desse conteúdo, e com certeza, eu sei que estão dando atenção devida, pois em estratégia, tanto planejamento estratégico, como tático, como operacional, sei que as nossas armas são especialistas, né? E tenho certeza que estão observando atentamente o que vem acontecendo no país e que esperamos que esse sofrimento, esse desgaste, essa pelúria, essa, digamos assim, essa frustração não perdure por mais tempo, porque está prejudicando muito a sociedade, principalmente a economia, né? Então, isso é um aspecto que acredito que todos, Ministério Público e as 3 armas, o Ministério Público vem dando exemplo de seus pronunciamentos, de suas providências, né? E que consigamos extirpar do país, da governança do país, esses esquizofrênicos e psicopatas que precisam de tratamento médico, psiquiátrico e psicológico. Esse material está disponível no Facebook e também vamos disponibilizar no próprio WhatsApp, no Instagram e também no YouTube. Obrigado.